Olá, meus queridos, olá, meus amigos. Que a graça e paz do Senhor Jesus seja mais uma vez com a tua vida. E vamos conversar hoje sobre o compromisso com a obra de Deus. Bom, nós bem sabemos que existe muita gente envolvida com a obra de Deus. Existe muita gente envolvida com a igreja, existe muita gente envolvida com o próprio Deus, mas pouca gente comprometida com Deus e com a sua obra e com a sua igreja. E existe uma diferença sutil entre comprometimento e envolvimento. Conta-se que um fazendeiro gostava de tomar o seu café com ovos e bacon todos os dias. E para que esse café acontecesse, a galinha se envolvia entregando seus ovos. Mas o porco, ele se comprometia, porque para se ter o bacon, ele precisava doar sua própria vida. Mas vamos ver então o que a palavra do Senhor nos diz hoje com respeito a isso. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, queridos, depois da pesca maravilhosa e de mostrar aos discípulos que eles não precisariam mais vê-lo, porque realmente eles não veriam mais. Aquele encontro na praia foi o último encontro, segundo João, de Jesus com os seus discípulos. O que eles precisariam fazer agora era crer. Crer que quem abençoa o fruto das nossas mãos é o Senhor Jesus. Crer que quem nos providencia o alimento diário é o Senhor Jesus. Aqueles homens eram experientes com a pesca, experientes com o mar. Mas naquela noite eles não pescaram nada. E só conseguiram pescar
depois da intervenção sobrenatural do Senhor Jesus, que por sinal lhes preparou o alimento para que eles comessem naquela manhã. Mas logo a história se volta para Pedro. Na narrativa de Atos, nós podemos ver Pedro como um conhecido e até um renomado apóstolo, atuante na Igreja de Cristo. Nós podemos ver também que entre os discípulos de Jesus havia um forte relacionamento de amizade entre Pedro e João. É muito comum nos evangelhos nós encontrarmos narrativas onde ambos estão juntos e eles foram os primeiros a adentrarem no sepulcro vazio de Jesus. Deste modo, João resolveu mostrar o desfecho da história do seu amigo Pedro, revelando que a sua caminhada com Jesus não havia terminado de forma desastrosa após ter negado o Mestre, mas que, pelo contrário, Jesus havia restaurado a vida de Pedro e o chamado para um comprometimento com a obra de Deus. Por isso, a vida de Pedro não terminou na derrota. Do mesmo modo, havia um chamado de Jesus a um comprometimento na vida do próprio João. Por isso, sob a orientação do Espírito Santo, João registrou 7 sinais operados por Jesus. Como está em João 21, versículos 24 e 25, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, João não registrou tudo acerca de Jesus. O seu intento não era fazer uma biografia do Mestre. O seu propósito era outro. Em João capítulo 20, versículos 30 e 31, está escrito: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não são registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então João registra aquilo que é necessário para que os seus leitores creiam que Cristo é o Filho de Deus. Então, mediante a isso, nós podemos afirmar que, assim como Pedro, assim como João, cada um de nós é chamado a assumir um compromisso com a obra de Deus. Não nos envolver, mas assumir um compromisso. E, queridos, só há compromisso quando há restauração. Lembremos que os evangelhos mostram Pedro muitas vezes como alguém que havia cometido alguns deslizes por conta do seu ímpeto e por conta da sua precipitação. Em Mateus 14, de 28 a 31, conta que, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, Pedro logo pede ao Senhor para ir até onde ele estava. Ele começou a ir, mas ao olhar para as ondas agitadas e sentir o vento forte, ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, mas o repreendeu, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro é aquele que, quando Jesus falava a respeito da sua morte, ele repreende Jesus, sendo logo severamente exortado pelo Senhor. Em Mateus 16, de 21 a 23, está escrito: Daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário
que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro foi aquele que, na hora da captura de Jesus no Getsemane, ele decepou a orelha de um oficial do sumo sacerdote, e novamente ele é exortado pelo Senhor. Em João 18, versículos 10 e 11, vai dizer: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Então foi Pedro aquele que também, em dado momento, declarou fidelidade incondicional ao Senhor, acreditando ter ele lealdade acima dos demais discípulos, sendo mais uma vez advertido acerca do que estava por vir. Em João capítulo 13, versículos de 36 a 38, diz: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a tua vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E conforme Jesus havia dito, antes que a trombeta da troca da guarda, que era chamada galo, fosse tocada, às 3 horas da manhã, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele negou quando a mulher que estava na portaria da casa de Anás lhe perguntou a respeito da sua associação com Jesus. Em João 18, versículo 17, ele respondeu: Eu não sou. Ele negou quando os homens que estavam perto da fogueira lhe perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Em João 18, 26 e 27. E a palavra diz, mais uma vez, Pedro negou, dizendo: não sou. E pela terceira vez, quando ele é reconhecido por um parente do oficial, cujo ele tinha decepado a orelha, aquele homem diz: eu não vi você com ele no olival. E mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então essa foi uma situação muito desonrosa para Pedro. Essa foi uma enorme mancha, uma noda na sua vida, na sua carreira, no seu ministério. E essa noda só poderia ser removida pelo próprio Senhor Jesus. Só Ele poderia remover essa mancha da vida, da história de Pedro. Então, o quarto evangelho mostra que o Senhor, antes da sua subida aos céus, Ele restaurou a vida de Pedro. A Escritura vai dizer que, antes daquele encontro na praia, Jesus havia aparecido para Pedro em particular. Como está em Lucas 24, versículo 34, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Em 1 Coríntios 15, versículo 5, também vai confirmar, dizendo que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Porém, para que ficasse evidente essa transformação, essa restauração na vida de Pedro,
o Senhor Jesus faz questão de evidenciá-la diante dos demais discípulos. Às vezes nós temos o costume de pensar que Jesus me restaurou e só eu sei que aconteceu essa restauração. A verdade é que Jesus não deixa nada oculto. Quem for restaurado pelo Senhor, essa restauração vai ser evidenciada publicamente, como aconteceu com Pedro. Então, ali naquela praia, para que ficasse evidente a restauração de Pedro, Jesus abre um diálogo com ele, como está em João 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. E em seguida o Senhor refaz a pergunta a Pedro. No versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E para acertar as contas com Pedro, que havia o negado 3 vezes, Jesus pergunta uma terceira vez a Pedro, como está no versículo 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Só um parêntese aqui na nossa conversa, é que nesse diálogo João usa um jogo de palavras que muitos têm enfatizado a diferença no sentido delas. Ele vai usar, por exemplo, 2 expressões para falar da igreja do Senhor. Ele vai usar a palavra ovelhas e depois a palavra cordeiros. Jesus vai usar 2 expressões para falar do ministério pastoral, a palavra cuidar e a palavra pastorear. E também vai usar 2 palavras para falar do amor. No grego, ele vai usar a palavra ágape, que é o amor sacrificial, o amor divino, e a palavra filéu, que fala de um amor de afeição ou de um amor de amigo. Sendo que a diferença, muitas vezes, entre os pregadores, ela é muito enfatizada. Contudo, se nós lermos com atenção o Evangelho de João, vamos perceber que o evangelista usa essas expressões ágape e filéu como sinônimos. Dessa forma, não há diferença entre aquilo que Jesus pergunta e aquilo que Pedro responde com muito desafio. Muitos vão dizer que Jesus perguntou um tipo de amor superior, um amor sublime, e Pedro responde com um tipo de amor mais inferior. Mas isso não é verdade. Em determinadas passagens, João vai usar a expressão filéu para falar do amor cristão, que deveria ser ágape. Em João 16, 27, por exemplo, onde está escrito: pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Esse amor aqui deveria ser ágape, mas João escreve filéu. Em outra passagem, João usa ágape para falar do amor do pai pelo filho, como está em João 3,35. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Esse amor deveria ser filéu. João usa ágape. Em outra passagem, ele usa filéu para falar do mesmo amor, como está em João 5, versículo 20. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Então nós vemos que existe sim, no sentido grego, uma diferença entre a palavra ágape e a palavra filéu. Mas eu estou dizendo que João as usa como sinônimos.
E ele faz isso em praticamente todo o seu livro. Por que aqui haveria de ser diferente? Digo mais, se a conversa entre Jesus e Pedro foi tida em aramaico, a diferença então ela se resume a zero, porque no aramaico não há duas expressões para falar da palavra amor. Então, na verdade, que Pedro e Jesus estão falando sim da mesmíssima coisa, quando eles conversam, quando eles falam de amor. Jesus então evidencia a restauração que aconteceu na vida de Pedro. Pedro foi restaurado pelo Senhor. E essa restauração, ela é expressa por meio de 3 virtudes, é isso que ele está dizendo. E a primeira virtude é o amor. Nas 3 vezes que Pedro é questionado pelo Senhor, ele responde positivamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quem foi restaurado por Jesus, ama Jesus. Ama a igreja de Jesus, ama a obra de Jesus, ama a palavra de Jesus. Uma pessoa verdadeiramente restaurada ama tudo que é de Jesus e ama o próprio Senhor Jesus. Quando nós vemos pessoas que se levantam contra a igreja, contra a palavra de Deus, nós podemos, logicamente, chegar à conclusão de que essa pessoa nunca foi restaurada pelo Senhor. A segunda virtude é a humildade. Pedro antes dava respostas impulsivas, respostas cheias de bravatas, impensadas, voltadas para o seu próprio coração. Mas agora Pedro, como alguém restaurado pelo Senhor, ele dá respostas brandas. Ele não se volta mais para o seu próprio coração, mas se volta para o coração do próprio Senhor Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas. A verdadeira restauração lança fora o egocentrismo, a vaidade e gera humildade no coração do homem. E a terceira virtude é o serviço. Quem ama Cristo precisa demonstrar esse amor, servindo, glorificando a Deus, abençoando vidas. É muito fácil nós cantarmos, é muito fácil nós levantarmos as mãos e dizermos: Jesus, eu te amo, eu te amo e eu te amo. Mas aqui Pedro, quando responde que ama o Senhor declara: apacenta as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, cuide da minha igreja. Alimenta a minha igreja com a palavra de Deus, ensina o meu povo. Isso mostra a grande responsabilidade de cuidar, de pastorear o rebanho do Senhor Jesus. Então, queridos, há pessoas que não se comprometem com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque têm consciência de que vivem uma vida de pecado. Porque nunca experimentaram a verdadeira restauração de Deus em suas vidas. E elas esquecem que o mesmo Deus que nos chama a assumirmos um compromisso com a sua obra é o mesmo Deus que restaura. Deus tem poder para restaurar a nossa vida, basta que nós nos acheguemos a Ele de coração contrito, arrependidos, humildes, como Davi fez. Davi, ao ser confrontado pelo profeta Natan e ter seus pecados expostos ali, ele não tentou negar. Ele não tentou se justificar. Mas ele correu aos pés do Senhor, arrependido e quebrantado. E é o que nós podemos ver no Salmo de número 51, onde Davi escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi se volta para Deus arrependido, contrito,
E é assim que devemos proceder. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O mesmo Deus que restaurou a Pedro tem poder para restaurar a mim e a você, para que possamos nos comprometer mais e mais com a sua obra. Mas nós podemos dizer também, queridos, que só há compromisso com a obra de Deus quando há um custo. Jesus prossegue sua conversa com Pedro, e aqui nós temos a impressão nítida de que Jesus e Pedro foram caminhando em direção a um local mais reservado, porque Jesus iria falar a Pedro coisas relacionadas ao seu futuro, ao seu ministério e à sua morte. Nós sabemos que uma pessoa, quando é jovem, ela vai para onde ela quer. Ela se arruma, se veste e vai para onde deseja ir, para onde as suas forças assim permitem. Mas chega um determinado tempo na vida em que as pessoas são levadas pelas mãos de outros. Isso acontece na velhice. Uma leitura superficial do texto pode nos levar a pensar que o Senhor Jesus estava simplesmente falando a Pedro da perda da liberdade que acontece na velhice. Contudo, as palavras do Senhor indicam bem mais do que isso. Quando João escreveu o seu quarto evangelho, Pedro já havia morrido e a sua morte havia sido predita pelo Senhor décadas antes. No versículo 18, o Senhor declara: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. A expressão usada por João aqui, vestir, pode ser também traduzida como cingir ou amarrar, fazendo menção ao uso de um cinto, que era parte comum da roupa dos homens no mundo antigo. Mas essa mesma expressão era usada na língua grega para falar de uma pessoa que era amarrada a uma cruz. E essa ideia ela é reforçada pela expressão estender as mãos. Essa expressão também era geralmente usada pelos escritores gregos e pelos pais da igreja para falar de uma crucificação. Desta forma, então, podemos afirmar que Jesus estava predizendo a morte de Pedro e que essa morte seria por crucificação. Essa ideia fica ainda mais evidente no versículo 19, que está escrito: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me. Então isso vai deixar muito evidente que Pedro morreria numa cruz e isso faria parte do seu chamado apostólico. Jesus já havia alertado os seus discípulos que eles seriam perseguidos e mortos simplesmente pelo fato de serem seus seguidores. Em João 16, versículo 2 diz: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará estar prestando culto a Deus. Jesus também havia deixado claro que, depois da sua morte, o ódio que o mundo lançava sobre ele se voltaria sobre os seus seguidores. Em João 15, versículo 18, o Senhor declara: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Mas agora o Senhor está mostrando especificamente a Pedro que seu ministério teria um custo e lhe custaria a própria vida. Quando Jesus se referiu à sua própria morte, ele também usou
a expressão glorificar. Ele declarou: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. A mesma expressão que ele utiliza para falar da morte de Pedro. Então Jesus mostra que Pedro teria um fim semelhante ao seu, ou seja, ele iria para uma cruz por causa do Evangelho, por causa de Cristo, mas a sua morte não seria em vão. Ela seria para testemunhar. Ele seria um mártir, uma testemunha de Cristo. A sua morte seria para a expansão do Evangelho de Cristo no mundo. E desse modo, a sua morte seria para a glória de Deus. Segundo Eusébio, um dos pais da igreja, Pedro, ao ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim, então, Pedro morre de ponta cabeça, diferente de como morreu o Senhor Jesus. Esse relato não está na Bíblia, mas está na história, está nos relatos dos pais da igreja. E ao contrário do que muitos fazem, do que muitos dizem em nossos dias, Jesus não esconde dos seus discípulos e principalmente não escondeu de Pedro o custo do chamado de Deus. Pedro viveria para a glória de Deus, mas seria martirizado e morreria para a glória de Deus. Queridos, hoje em dia muitos têm ensinado que a obra de Deus é um mar de rosas, é um parque de diversões. E isso leva muitas pessoas ao engano. Muitos ensinam que a obra de Deus vai gerar riqueza, vai gerar status. E muitos adentram na obra motivados por interesses escusos e não têm se conscientizado do custo que a obra tem. Não são conscientizados do que vão ter que abrir mão para cumprir o chamado de Deus em suas vidas. O próprio Pedro compreendeu bem na sua velhice que o chamado de Deus tinha um custo. Em 1 Pedro 5, versículos 1 e 12 diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho que está entre vós, o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. João compreende, Pedro compreende, desculpa, que havia um custo do chamado de Deus. Havia um custo no ministério pastoral. Queridos, não nos enganemos com falsas promessas de homens maus que falam de acordo com seus próprios pensamentos e movidos por ganância e por status. Jesus mostra com clareza que o compromisso com a obra de Deus nos levará a uma vida para a glória de Deus e também uma morte para a glória de Deus. E que há um preço a se pagar por esse compromisso. Aqueles que vivem para a glória de Deus devem esperar, sim, o galardão do Senhor nos céus, mas também o ódio e a rejeição do mundo na terra. Pergunta aos missionários que estão em países fechados o custo que eles têm que pagar para dizer sim ao chamado de Deus. Do que eles têm que abrir mão em suas vidas pela obra do Senhor. Mas, para finalizar, nós dizemos que só há compromisso com a obra de Deus quando há foco. Ao que parece, Jesus e Pedro começaram a caminhar enquanto conversavam a respeito da morte de Pedro, mas logo atrás deles ia João, o próprio autor do quarto evangelho. No versículo 20 diz: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era aquele que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá trair? Ou seja, este era João.
Pedro ouviu o Senhor falar acerca do que aconteceria com a sua vida, de como seria a sua morte. E ao perceber que João estava vindo logo atrás, e sendo João aquele, dentre os discípulos, o mais próximo de Pedro, ele quis saber acerca do que aconteceria com seu amigo. Versículo 21 vai dizer: quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a este? Jesus deu a Pedro uma resposta bastante emblemática e bastante enigmática. No versículo 22. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. João declara que tal resposta foi mal interpretada por muitos na igreja, que compreenderam erradamente que João ficaria vivo até a segunda vinda de Jesus. O versículo 23 parte A vai dizer: foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. E o próprio João faz questão de, no último capítulo do seu evangelho, desmentir esse boato sem sentido. Queridos, só para registrar, às vezes nós achamos que interpretação bíblica é algo irrelevante, é algo sem sentido. Alguns crentes chegam a acreditar que todo tipo de interpretação bíblica é válida, que todo mundo que fala de Deus é de Deus. Contudo, aqui nós podemos ver claramente o perigo que existe quando as palavras de Jesus são mal interpretadas ou interpretadas de forma equivocada. Irmãos, ao longo da história da igreja, muitas heresias, muitas falsas doutrinas, falsas afirmações surgiram quando as palavras de Cristo não foram interpretadas corretamente. Devemos nos atentar para essas coisas e ter uma interpretação saudável da palavra de Deus. É evidente que o próprio João, como homem de Deus, um homem estudioso da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, não acreditava naquele boato. Por isso ele faz questão de desfazê-lo. Versículo 23, parte B diz: mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? A preocupação de Pedro com o futuro e a morte do seu amigo João mostram que ele rapidamente perdeu o foco do chamado que Deus tinha para a sua vida. E é exatamente aquilo que Jesus estava tentando demonstrar. A resposta de Jesus visa simplesmente fazer Pedro voltar para o foco, voltar para o seu chamado e para as responsabilidades que ele teria com a sua igreja. E é por isso que Jesus afirma que o futuro de João não lhe importava e termina dizendo: siga-me. Pedro deveria seguir Jesus não no sentido de caminhar literalmente atrás do Mestre, mas segui-lo no comprometimento com a obra, no sofrimento, numa vida para a glória de Deus e numa morte para a glória de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus, o Supremo Pastor. E precisava seguir. Jesus não está aqui ensinando que Pedro deveria ser egoísta e não se importar com os seus irmãos, não se importar com João, pelo contrário. O Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 12, havia declarado: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, a igreja de Cristo não é lugar de egoísmo, mas é lugar de comunhão, é lugar de fraternidade. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses 2,4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Jesus aqui está simplesmente mostrando que Pedro deveria focar no chamado de Deus para a sua vida, focar no seu ministério apostólico. Somente não deveria desviar dos propósitos de Deus,
para cuidar de curiosidades humanas e assuntos que não lhe interessavam. Certamente Jesus tinha um propósito não revelado para a vida de João, mas não cabia a Pedro conhecê-lo nem se preocupar com ele, mas se preocupar com aquilo que Jesus havia lhe revelado claramente, o seu chamado para cuidar da igreja de Cristo. Siga-me. E essa exortação do Senhor Jesus não é somente para pastores e líderes, mas é para toda a igreja de Cristo. Quantas vezes nós acabamos deixando a nossa mente ser levada por muitas distrações e acabamos perdendo o foco da obra de Deus, do chamado de Deus para a nossa vida? Quantas vezes nós ficamos tão curiosos de saber da vida de um irmão que nos esquecemos de fazer a obra de Deus e cuidar daquilo que Deus nos chamou para fazer? Muitas vezes já perdemos a hora do culto, da EBD, porque estávamos distraindo, olhando redes sociais, ou já perdemos horas preocupados com situações abstratas, com perguntas filosóficas de onde veio Deus, por que o mal existe. E nos esquecemos que fomos chamados para proclamar as boas novas do reino dos céus. E dessa forma nós acabamos fazendo a obra de maneira negligente e relaxada. Queridos, a obra do Senhor exige foco. Exige que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração estejam voltados para os propósitos de Deus, para o chamado que Ele nos deu para que possamos fazer a sua obra e fazer com excelência. Então, do que nós apresentamos aqui, nós podemos dizer que assim como Deus chamou Pedro, Ele chama a mim e a você, não para nos envolvermos, mas para nos comprometermos com a sua obra. E esse comprometimento só é possível quando há restauração. Que a nossa vida seja restaurada por Ele. E isso acontece quando nós nos achegamos a Ele, humildes, contritos e confessamos diante dEle os nossos pecados e as nossas transgressões. Esse comprometimento só é possível quando há um custo, que nós possamos compreender que a obra do Senhor não é um playground, mas ela tem um preço a se pagar. Um preço simplesmente por sermos seguidores de Jesus. E o Senhor não esconde isso da sua igreja, não esconde isso dos seus seguidores, não escondeu isso de Pedro e não esconde de nós. Há um preço a se pagar. E para que haja um comprometimento com a obra, é necessário que haja foco. Que tenhamos a nossa mente, o nosso coração focados na obra, naquilo que fomos chamados a realizar, para que possamos fazer a obra de Deus não de qualquer jeito, mas com excelência para a glória dele. E que Deus possa encontrar na sua igreja, que Deus possa encontrar em mim e em você, homens e mulheres comprometidos, dispostos a se comprometer com a sua obra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você não seja somente um envolvido, mas que a partir de hoje você seja um comprometido com a obra do Senhor. Deus te abençoe grandemente, que a graça e a paz de Cristo seja no teu coração. Amém.